Olá! Nessa aula você vai aprender a dizer o que você está fazendo utilizando o tempo verbal presente contínuo. Bora lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Então, para começar aqui no início do livro, né? Ele está dizendo, olhe para essa figura aqui e escreva 3 sentenças sobre a internet, ou seja, para que você usa a internet? Ele dá um exemplo, I use the internet to communicate with friends. Aqui, communicate with friends. Eu poderia dizer, I use the internet, por exemplo, to work. Tá? Ou I use the internet to study. Ou I use the internet to play games. Tá? Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo. I use internet to study. Ok? Então, completem aí no livro de vocês. Aí depois, em Fundamentos, ele faz uma pergunta. What are you doing now? Então, o que você está fazendo agora? Não é? Então, observe aqui, ó, você está estudando, você está surfando na net, está descansando, exercitando, trabalhando, comendo. Então, você vai colocar a resposta aqui. Eu poderia colocar um exemplo aqui, ó. Eu estou estudando. Studying. Ok? Então, observe. Ele pergunta, o que você está fazendo agora? Não é fazendo, gerúndio. Então, eu estou estudando, ela está trabalhando. O que a gente tem aí? A gente tem o verbo to be, eu estou, você está, ela está, mais um outro verbo no gerúndio, que em português seria aquela terminação ando, endo, indo. Então, eles estão dormindo, nós estamos trabalhando, vocês estão estudando, ok? Então, o what are you doing now? O que você está fazendo agora? I am studying. Tá? Vamos lá, vamos dar sequência. Então, aqui, para falar sobre ações contínuas, usamos o presente progressivo ou contínuo, present continuous. Então, ele tem aqui a pergunta. What are you doing now? O que você está fazendo agora? Então, para você poder responder, você vai usar o verbo to be, por exemplo, I am, aqui é o verbo to be, ó, no presente. Mais o verbo principal no gerúndio, com a terminação ing. Então, I am working. Eu estou working. O verbo to work, trabalhar, com a terminação ing, trabalhando. Então, o presente contínuo, né? O que a gente tem que saber do presente contínuo? A gente tem que saber a estrutura e quando usar. Vamos dar uma olhadinha aqui na lousa. Então, em termos de estrutura, presente contínuo. Então, ele é formado pelo verbo to be no presente, mais o verbo principal no gerúndio. Então, o verbo to be no presente. I am. You are. Para he, she, it, is. We are. You are. They are. Aí vamos pegar um verbo aqui, trabalhar, que seria, por exemplo, o verbo work. Aí, para eu botar isso aqui no gerúndio, eu acrescento terminação ing, trabalhando. Então, I am working. You are working. He is working. She is working. We are working. You are working. They are working. Então, eu estou trabalhando. Você está trabalhando, ok? Então, essa é a estrutura do present continuous. Como é que eu faço, então, a interrogativa disso? Vamos lá. Se eu tenho you are working. Interrogativo, isso aqui é o verbo to be, não é? Se é o verbo to be,
Como é que eu faço interrogativa mesmo para o verbo to be? Coloco na frente do sujeito. Então, are you working? Interrogativa. E a negativa? Bom, é o verbo to be. Então, na negativa, eu vou acrescentar o not depois do verbo to be. Então, vai ficar you are not working. Esse you are not, você pode abreviar aren't. Então, você não está trabalhando. Então, vamos voltar aqui. A estrutura, então, do present continuous. Eu vou ter o verbo to be, mais o verbo principal no gerúndio, acrescido de ing. E quando que eu uso o present continuous? Então, aqui eu tenho 3 situações. Ó. Primeira delas, para falar de ações que acontecem no momento da fala. Então, o que você está fazendo agora? Agora eu estou estudando. Então, essa situação acontece no momento da fala, ok? Depois, eu também posso utilizar para falar de ações de longa duração, como, por exemplo, eu estou trabalhando nesse projeto, né? E esse é um projeto que vai durar aí 2 anos, por exemplo, né? Ou ainda para falar de ações que irão acontecer em um futuro próximo ou uma ação programada. Vamos ver os exemplos que o livro traz, ó. Então, aqui, presente progressivo ou contínuo na afirmativa, com now, ou seja, para indicar uma ação que acontece no momento da fala. Jake is speaking. Verbo to speak, falar, o Jake está falando ao telefone right now, agora, ação que acontece no momento da fala. Ou ainda, para longas ações em progresso. I'm taking 5 classes at the university. Eu estou tendo 5 aulas na universidade. É uma ação de longa duração. Ou para um futuro próximo, com ações planejadas. Aí, we are meeting an important client this week. Então, nós vamos encontrar, né, um cliente importante esta semana. Aqui está indicando um futuro próximo. Ok? Então, isso aqui na afirmativa, ó, verbo to be, aqui no primeiro exemplo, mais o outro com ing. Verbo to be, no segundo exemplo, I am taking, o outro com ing. We are, verbo to be, meeting, verbo com ing. Na negativa, o que nós colocamos mesmo? Nós colocamos o not. Ó. Então, Jane is speaking, Jane isn't, is not speaking on the phone now. I am not taking a class. We are not meeting. Então, o not, a partícula not, vem depois do verbo to be. E na interrogativa, aqui tem até a pergunta, né, para usar de exemplo. What is she doing? O que ela está fazendo? What are you doing? O que você está fazendo agora, por exemplo, né? Então, interrogativa, você vai colocar o verbo to be antes do sujeito. Então, are they taking a lot of classes at the university this semester? Respostas curtas. Yes, they are. No, they aren't. Is she meeting important clients? Yes, she is. No, she isn't. Então, veja que na resposta curta, eu vou ter, se for afirmativa, yes, mais o sujeito, mais o verbo to be. Are you working? Yes, I am. Se for na negativa, eu vou ter o no, mais o sujeito, mais o to be, mais o not. Então, tá aqui, ó. Afirmativa, yes, she is. Negativa, no, she isn't. Tranquilo, né? Agora, ele faz uma observação importante aqui, ó. Se
o presente contínuo é formado pelo verbo to be no presente, mais um verbo no gerúndio, que é um verbo acrescido em ing, a gente precisa saber de algumas regras importantes para a formação desse gerúndio. Então, a regra geral, você tem o verbo, você acrescenta ing. Então, work, para transformar em gerúndio, eu vou colocar ing, working. Só que existem algumas regras, como, por exemplo, se o verbo terminar por e, olha, verbos que terminam por e, você vai tirar o e e acrescentar o ing. Então, ele traz o exemplo aqui, ó. Make, você tira o e e coloca o ing, making. Phone, phoning, ok? Take, então tem lá, take. Terminou por e, tira o e e coloca o ing, vai ficar taking. Uma outra regra importante é a regra do y. Se a palavra terminar por y, olha só, não importa se antes tem uma consoante ou tem uma vogal, você coloca direto o ing, tá ok? Então aqui não troca por nada. Terminou por y, ing direto. Então ele traz o exemplo, study, studying, ó, ing direto. Play, playing, ing direto. Então essa é a regra do y. Aí tem uma outra regrinha um pouquinho mais chata, né? Que é o chamado CVC, que é consoante, vogal, consoante. O que significa isso? Que se uma palavra for monossílaba, tiver uma sílaba só, ou duas sílabas com a tônica na última, e terminar por uma consoante, vogal, consoante, a gente vai dobrar a última letra, tá ok? Então, por exemplo, ó, verbo correr, run. N é uma consoante. O U é uma vogal. O R é uma consoante. Então, a gente tem aqui um monossílabo, não é? Uma sílaba só, run, correr, run. Para fazer o gerúndio de run, então, ó, consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar essa última letra, dobro o N e aí sim eu coloco o ing, tá ok? Então, run, uma sílaba, terminou em consoante, vogal, consoante. Dobro a última letra, o N, e coloco ing, tá ok? Bem, só que aí vem um questionamento, né? Como saber se a palavra tem uma ou duas sílabas? Então, a gente deve ser guiado pelo som. Por que eu digo isso? Vou pegar um exemplo, o verbo swim. Nadar. O verbo swim, ó, swim, swim, é uma sílaba só. A tendência, às vezes, é swim. Não, tá errado, não é assim. Aqui é pelo som. Então, swim, uma sílaba só. Se é uma sílaba só, termina por M, consoante, vogal, consoante, eu dobro o M antes de colocar ing. Ok? E um exemplo com duas sílabas com a tônica na última. Então, a gente tem aqui, ó, forget, duas sílabas. Só que onde é que está a tônica? Ó, na última, ó, forget. Então, forget, duas sílabas com a tônica na última. Não é forget, é forget. Então, quando isso acontecer, também, se terminar em consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última letra. Então, ali em cima tem o exemplo ainda com o run, que nós já vimos esse exemplo, e swim, tá? Dobrando a última letra. Agora, aqui é importante o seguinte, ó. Se a gente tiver uma palavra de monossílaba ou de sílaba com a tônica na última, né? Com essa combinação consoante, ó, vogal consoante, que está aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, ó. Você tem o verbo play. Você tem consoante, vogal, consoante. Só que termina por Y. Quando isso acontece, o que vai prevalecer é a regra do Y. Aqui você não dobra nada, tá ok? Você não dobra nada, você coloca o ing direto depois do Y. Então, palavra monossílaba ou de sílaba com a tônica na última, com a combinação consoante, vogal, consoante, terminada por Y,
prevalece a regra do Y, ou seja, você não muda nada. Fácil, né? Então, por hoje é só. A gente se vê na próxima aula.